Olá, meu nome é Andréa Canona, sou advogada de imigração, sócia do escritório Andrade Canona em Miami, aqui nos Estados Unidos, e hoje quero falar um pouquinho sobre um assunto que virou um pouco polêmico, sem precisar ser polêmico, que foi esse memorando que o Departamento de Justiça, mais particularmente o EOIR, que é o Executive Office for Immigration Review, onde eu trabalhei. Veja até aqui que está o selo que recebi no meu último dia de trabalho, assinado pelos juízes, pelo staff. Eu fui a advogada conselheira, que é o Attorney Advisor, dos juízes de imigração aqui na Corte de Miami, e eu sou bem familiarizada com esses memorandos. Eu quero explicar para vocês o que ele é, o que ele não é, para que isso não cause ansiedade ou traga, né, preocupação ou esperanças falsas para as pessoas. Então é importante a gente saber o que é e saber que é uma coisa boa. Sim, é muito bom. Então o que aconteceu? Recentemente o Departamento de Homeland Security promulgou um outro memorando, porque lembre, o direito imigratório, quem faz a gestão desse direito são as agências imigratórias. Então tem o Homeland Security, que faz o enforcement, ou seja, aquele que vai atrás das pessoas que estão sem status, ele que meio que quer pegar as pessoas e, se for o caso, deportar. E temos a Corte de Imigração, que seria a parte, é o juiz, ele vai ver se essa pessoa realmente precisa ser deportada, se essa pessoa tem algum relief, ou seja, se tem alguma maneira dessa pessoa se legalizar ou ficar nos Estados Unidos, seja por asilo, seja pelo cancellation of removal, enfim, alguma petição de família. Então, o Departamento de Homeland Security é a parte que faz, né, a promotoria, e temos o Departamento de Justiça, o EOIR, Executive Office for Immigration Review, que é a Corte de Imigração que faz a adjudicação desses casos. Então, o que acontece? O Homeland Security promulgou uma ordem, né, um memorando semelhante a esse para os advogados que trabalham no Homeland Security, dizendo, encorajando eles a seguirem as prioridades de deportação, ou seja, não tem como deportar todo mundo, então vamos priorizar e vamos ver pessoas que realmente podem ter uma situação regularizada nos Estados Unidos, que não tem crimes, essas pessoas não são prioridade de deportação. Então, o que aconteceu? O Departamento de Homeland Security está aberto para que, né, as pessoas que precisam ter os seus casos fechados ou ter algum tipo de relief que o Homeland Security pode oferecer, ter uma negociação entre as partes, ter um pedido para que o caso seja fechado. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, pode receber a residência através de um filho que fez 21 anos e tem um caso ou uma ordem de removal, tem um caso na corte que está atrapalhando o processo, demorando, um acordo entre o advogado ou a parte com o Homeland Security pedindo para terminar esse caso, pode ajudar que essa pessoa possa ajustar o seu status depois no USCIS. Então, basicamente, abriu o caminho para um diálogo e permitiu, autorizou, deu poder para esses promotores tomarem decisões para que movam casos, terminem casos de acordo com as prioridades de deportação. Então, se a pessoa não é uma prioridade, o Homeland Security tem a discrição, tem a autoridade de fechar esse caso ou pedir para fechar, etc. Bom, o que aconteceu? Normalmente, quando saem esses memorandos, é comum que o Departamento de Justiça emita para a corte, ou seja, para os juízes principalmente, para o staff de advogados e todo mundo que trabalha lá, qual que é o procedimento, como que é o parecer da corte em relação a esse outro memorando que foi promulgado. Nesse caso, basicamente, a corte está dizendo que sim, que é para os juízes, né, entenderem que também há prioridades para a corte e que se, por exemplo, se ambas as partes estão pedindo e estão concordando com o fechamento de um caso, que o juiz deve sim considerar isso como algo importante que vai também mover o docket, ou seja, vai mover os casos da corte de maneira rápida. Então, basicamente, isso aqui é instrução para como a corte se comportar. Isso aqui não está dizendo que vai sair aprovando coisas para as pessoas, cancellation of removal, não é nada disso, gente. Mas é interessante porque na última administração ficou fechado, ficou restrito a comunicação, por exemplo, dos advogados que representam as pessoas com o governo. Ficou quase que uma parede no meio, a gente não conseguia comunicar, não conseguia falar. E quase em todos os casos em corte civil, que eu falo que a maioria dos casos em corte federal civil,
você pode passar a mão no telefone, ligar para o advogado do governo e concordar com algumas coisas. Falar, olha, você está vendo essa evidência? Vamos concordar que essa evidência prova isso. Vamos concordar que isso aqui é isso. Existe um diálogo porque isso faz o trabalho da corte ser mais eficiente. Não precisa se disputar todas as coisas. Algumas coisas não são disputadas porque são concordadas. Na Corte de Imigração, na última administração, isso não estava acontecendo. Então, o que a corte está trazendo agora é a oportunidade das partes concordarem. Então, por exemplo, não é todo mundo que precisa ou que quer ter o seu caso fechado, porque existem benefícios, como, por exemplo, o cancellation or removal, que o pessoal chama de lei dos 10 anos, que só pode ser concedido por um juiz de imigração. Não tem como você pedir isso fora. Então, se a pessoa, achando que vai ser um benefício para ela pedir para fechar o seu caso, ela está abandonando o seu caso de cancellation or removal. Muito, muito ruim, não é? Por outro lado, esse memorando abre a oportunidade para as partes concordarem. Então, por exemplo, se o advogado da pessoa concorda com o advogado do ICE, que vamos concordar que isso aqui é hardship, que isso aqui causa isso para essa família. São pontos que concordam, pontos fatuais que se concordam as partes. Aí o juiz não precisa examinar isso já entra como algo que já foi definido. Então, esse memorando está instruindo os juízes a aceitar quando as partes entram em concordância. Então, é basicamente uma lembrança para os juízes eles também reconhecerem que, em prol de mover os casos rápidos, mas tendo o balanço da justiça, ou seja, se o ICE quer fechar o caso, mas não é interessante para a parte, para a pessoa fechar, porque ela tem lá a tal da lei dos 10 anos, o cancellation of removal pendente, então o juiz deve promover a justiça, o balanço. Então, falar assim, não vamos fechar, porque essa parte aqui não quer fechar, mas, porém, podemos sim negociar algumas coisas. Então, negociem, dá instrução para as duas partes negociarem pontos de acordo, que a gente chama de stipulation, estipular algumas coisas. Eu sei que eu tô sendo muito técnica, mas não é agora que todas as pessoas podem ter seu green card, não é nada disso. O que foi dado foi instruções para a Corte de Imigração de como lidar com agora essa questão de discretion. O que estava acontecendo, pelo que eu ouvi dizer, que algumas cortes no país, as duas partes concordavam em terminar um caso, por exemplo, e o juiz não queria terminar. Então, isso aqui, esse memorando basicamente está alertando o juiz, falando, não, se as duas partes concordam, qual que é o objetivo da corte ali? É determinar uma disputa das duas partes. Se não há disputa, o juiz não tem o porquê ficar mantendo aquele caso, porque o juiz acha que é o certo. Então, basicamente, é uma instrução muito coerente, né, do Departamento de Justiça para as cortes e vale a pena ler, tá? Disponível na internet, procurem, eu posso até colocar um linkzinho aqui na nossa página do YouTube para que você possa se informar, entender, né? E a informação, ela é sempre importante para o imigrante. Muito obrigada!